nome da Slobras, da nossa Câmara de Comércio Eslovênia-Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que todos vocês, seus familiares, estão bem e com muita saúde. Primeiro, muito obrigada, muito feliz com a presença de cada um de vocês. Agradecimento ao nosso presidente da Slobras, Matias Sokan, o senhor Shalley, nosso presidente emérito da Slobras, o cônsul Octávio Rainier, vice-presidente da União dos Eslovenos, Boris Krainz Alves, e cada um de vocês, e muito obrigada ao nosso palestrante de hoje, Andrei Vasle. Hoje vamos inaugurar nosso primeiro Slobras Talk, com um tema muito interessante e muito atual. Vamos falar sobre transformação e reinvenção das pessoas e organizações. Nosso palestrante, Andrei, ele é esloveno, ele mora em Brasil já há 19 anos, atualmente em Campinas, mas já morou em outros lugares também. Vasle, vou dar uma lida aqui. Vasle é coach e consultor empresarial com ampla experiência internacional e multicultural, responsável pela vinda ao país e pela implementação da área de recursos humanos da empresa Prevent. Trabalha na área de performance e coaching com executivos, empresários e vendedores para gerenciar projetos, pessoas e atividades. Realizou grandes trabalhos nas empresas ou em parceria com Anshan, World Trade Center, H Project, Yamaha, Terra Viva, Unicamp, Rotary Clubs, entre muitas outras. Foi presidente da Comitê de Empreendedorismo da Anshan Campinas. Antes de passar a palavra para Andrei, gostaria de agradecer o apoio para a empresa Vasle e a Slovenian Global Business Network. Queria pedir a gentileza, todo mundo colocar os microfones no mudo, mas como vai ser um papo com o Andrei, vocês podem ligar o microfone durante a palestra, durante esse papo, comentar, falar e depois desliga o microfone de novo, por favor, para a gente evitar as interferências. E a última coisa, Andrei disponibilizou 2 prêmios para hoje, para nós. Será 1 hora de coaching com ele, para as primeiras 2 pessoas que vão fazer algum tipo de pergunta para ele. Agora a palavra é com você, Andrei. Muito obrigado, Tatiana. Posso perguntar? Matias? Ele quer ganhar o prêmio. Já quer agora? Depois. Nossa. Só depois. Ok, muito obrigado pela essa introdução. Antes de mais nada, acredito que seria interessante agradecer para vocês todos que lembraram pela Câmara Slobras, né? Tatiana, você, Matias, Bogdan. Acredito que é muito importante falar também mais uma coisa, né? Que nesses último ano, provavelmente 2 anos, que vocês estão fazendo um trabalho muito bom nessa Câmara, né? Por mais que todo mundo sabe, a Eslovênia é um país pequeno, com até poucos recursos, né? Mas que vocês estão fazendo um esforço muito importante para mostrar, apresentar a Eslovênia, organizar eventos e também essa iniciativa que vocês começaram agora, adequada à realidade nova, né? E novos tempos também é muito válida, né? Então, obrigado mesmo por tudo. Reinvenção, transformação. Nossa, que tempos que estamos vivendo, né? Quem diria, talvez uns 3, 4 meses atrás que vamos passar por tudo isso, né? O fato é que a realidade está mudando bastante, né? Já últimos anos, última década ficou muito dinâmica, diria, e agora parece que tudo isso vai ficar muito mais intenso ainda, né?
Achei interessante, até de uma maneira sem saber, eu comecei a fazer um curso ligado a esse tema faz quase um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Foi em outubro de 18, e que demorou 6 meses, tanto que a primeira vez que apresentei esse tema foi em junho do ano passado, no Fórum Paulista de Desenvolvimento. Arrisco dizer que provavelmente até pouco não sabíamos que vamos passar tão rápido por todas essas coisas, por todas essas mudanças, né? Agora, se vamos olhar isso em um contexto um pouco histórico, eu lembro, a minha mãe, por exemplo, trabalhou a vida inteira numa empresa estatal na antiga Iugoslávia ainda. E uma vez perguntei, ela voltou do trabalho meio chateada, tinha umas coisas acontecendo, ela falou, por que você não muda do emprego, né? E ela falou, filho, sabe como que é? Se você muda do emprego, talvez 2 ou 3 vezes, o pessoal vai achar que tem uma coisa errada com você, né? Não era muito costume de mudar de emprego. Hoje isso mudou completamente. Obviamente tem ainda pessoas que ficam mais tempo dentro da mesma organização, mas pelo que me parece, tudo isso tem tendência de diminuir, né? Então, como que vamos nos aproximar com isso, né? Uma coisa eu gostaria, se vocês têm no meio desse, eu prefiro que isso fica mais um bate-papo do que eu falando, vocês fiquem à vontade de perguntar, de duvidar, enfim, né? Levanta a mão, grita, começa a cantar qualquer coisa, né? Para poder esclarecer tudo isso. Por onde que vamos começar, né? Primeiro, como que acontecem essas mudanças todas? Uma das maneiras que eu diria que é até mais fácil para nos transformar é por nossa própria escolha. A vida pode ficar bem, funcionar bem, eu escolho por qualquer motivo que vou mudar, transformar, reinventar, isso pode significar que estou saindo de um emprego, vou virar empresário, vou mudar do país, enfim, qualquer uma dessas coisas, né? Depois tem uma coisa que é ligada às oportunidades, né? Estou procurando oportunidades para mudança, vou ver onde que estão, vou correr, vou trabalhar ativamente em cima disso. E terceira, que acredito que dizer que a maioria está vivendo agora é por motivo da crise, né? Crise é uma maneira, diria, que pega cada um que geralmente quando nós estamos numa certa conforto fica relativamente fácil, cômodo, né? As coisas estão indo bem até o ponto que não dói demais. Deixa levar para frente, vamos ver o que dá, né? E parece que de vez em quando assim que um certo assunto precisa incomodar, doer tanto que a gente não aguenta mais e fala, agora chega, agora não tem mais outra coisa. E isso aqui, estou me referindo tanto negócios profissionais quanto pessoais, né? Tem em todos os contextos que vamos poder trabalhar isso hoje, né? Então, é isso. O que nós podemos mudar? O que nós podemos inventar, transformar? Tem uma série de coisas. Isso podem ser tanto produtos e serviços que nós estamos desenvolvendo ou trabalhando. Pode ser nossa maneira de pensar, né? Como nós estamos pensando sobre um determinado assunto. Nisso eu vou voltar até um pouco mais tarde depois. Podemos transformar nossos relacionamentos. Pense nos relacionamentos que nós estamos vivendo agora e podemos ver como que dá para transformar um relacionamento,
E quando estou falando do relacionamento, não estou me referindo apenas ao relacionamento com outras pessoas. Talvez até muito mais em relacionamento com nós mesmos, né? Como que nós estamos tratando nós mesmos? Como falei, nós mesmos, nossa identidade, quem nós somos em relação a outros e em nós, né? Podemos pensar como podemos transformar, melhorar nossa produtividade. Outra coisa é pensar como podemos transformar a maneira como que nós estamos aprendendo. Do jeito que o mundo está virando hoje, esse negócio, essas mudanças na área de ensino, acredito que vão mudar bastante, né? Então, como que a pergunta para vocês, na verdade, é como que eu estava aprendendo até agora um determinado assunto e o que essas mudanças significam para mim, né? Será que o sistema de ensino talvez vai continuar o mesmo ou não? Ou será, talvez vai mudar para mais um ensino just in time? Agora eu estou aqui, hoje ou amanhã preciso aprender uma coisa que me vai ajudar já logo em seguida na semana que vem, né? Talvez, eu estou me questionando de vez em quando, até que ponto que vão ficar ainda os cursos mais extensos de não sei quantos anos, né? Para não diminuir, para ficar nisso. Hoje, amanhã, essa semana eu preciso aprender qualquer coisa, seja que for, para depois logo aplicar, né? Foco, eu acredito que vai ficar muito mais nessa aplicação, não por ensino, por si mesmo, mas o que eu faço com isso que estou aprendendo? Outra coisa que podemos pensar sobre transformações em nossa vida social e emocional, né? De novo, esse evento, por exemplo, que a Slobras está organizando é uma das maneiras como que tem tendência de se transformarem as coisas, né? Vocês fizeram várias vezes eventos ao vivo, juntaram, sei lá, no Fiesp ou algum outro lugar, 30, 40, 50 pessoas, foi um networking, agora, por enquanto, não vai dar, né? Vamos precisar conviver desse jeito, né? Transformar nosso corpo também, né? Sei nesses últimos 2 meses e de uma maneira formar minha um pouco, né? Sei lá, não sei como aconteceu isso, mas também é uma transformação, né? Então, pessoas que gostam de ir para a academia querem transformar o corpo de alguma outra maneira, né? Então, enfim, vejo que tem uma série de assuntos que nos podemos transformar. Agora, tudo ok? Tudo claro? Tem alguma dúvida, pergunta? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo, ok. Tá. Alguns desafios ligados a essa transformação, né? Primeiro é como que nós estamos nos aproximando a isso, de uma maneira ativa ou passiva. Será que eu estou esperando essas mudanças, essas transformações acontecer, ou eu estou de uma maneira pensando, me preparando, sondando o que está acontecendo, como está acontecendo? Uma coisa, eu vi, por exemplo, agora nesses últimos 2 meses, eu fiz umas quase 50 entrevistas com vários empresários, gestores, diretores de empresas, para entender como que eles transformaram sua maneira de pensar junto com essas mudanças.
E tem uns resultados muito interessantes. Desse número, tem mais ou menos uma dúzia, 15 pessoas por aí, que estão se sentindo bastante perdidos, né? Não sabem exatamente onde que vai levar tudo isso. E tem algumas coisas interessantes, uns padrões interessantes que estão se mostrando aqui. E isso são, por exemplo, trabalhando da casa, tem umas certas facilidades. Ficar na frente da televisão. O cara fala, vou ligar só 10, 15 minutos. Esses 15 minutos vira meia hora ou uma hora. Notícias, em princípio, uma pior do que a outra. As pessoas começam a se envolver emocionalmente, você tem perfeita espiral para baixo, né? Então, isso, de certo, é uma maneira o que não fazer, né? Outra observação interessante sobre isso, sobre esse perfil, foi que eles usaram a palavra medo com muita mais frequência do que outros, né? Falaram os nomes dos políticos com muita mais frequência do que outros, né? Então, depois de outro lado, se podemos dizer, tinha um número razoável de pessoas que se deram relativamente bem, né? Alguns até aumentaram significativamente o faturamento. E o que eles têm em comum? Uma das coisas, dedicam todo dia um tempo para uma atividade como meditação, yoga, oração, atividade física. Isso para eles ficou sagrado. Estão falando da seguinte forma: o mundo ao meu redor pode ser um tumulto, pode ser um caos, né? Mas eu sei onde eu tenho meus limites. Eu sei que eu posso atuar apenas lá onde eu tenho controle. O que vai fazer político A, B, C, D, eu não sei. É fora do meu controle. Então, não adianta eu me estressar muito, né? Antes de mais nada, eu tenho que tomar cuidado para eu ficar bem, porque, obviamente, se eu não fico bem, também eu não posso fazer muita coisa para outras pessoas, né? Então, quando estamos falando dessas rotinas diárias, né, que nem nós estamos escovando os dentes, que nem estamos tomando banho, essas coisas básicas, é importante que cada um de nós tem também uma dessas rotinas. Não sei, o yoga, a dança, enfim, vai orar, faz alguma coisa que faz bem para você, né? Que te volta no centro, no seu equilíbrio, porque senão fica, obviamente, cada vez mais difícil, né? Uma coisa que estava querendo dizer também sobre a palavra medo, né, que ficou muito presente num grupo e obviamente com muitas pessoas ao redor que estamos saindo, né? Hoje é o seguinte, como o medo é uma emoção muito forte, né? Várias vezes parece você estar bombardeado com medo daqui para lá, notícia essa, outra, terceira. E se nós vamos deixar, esse medo tem tendência de alguma maneira, nos começar a paralisar, né? Se a gente se deixa influenciar demais, de certo não faz bem. Então tem que ter uma certa distância. Obviamente, você não quer fingir que está tudo bem, né? Mas vamos tentar entender de uma maneira racional o que está acontecendo. Ok, tem esse problema, ou tem esses problemas, mas agora, quais são as soluções, né? Dá um tempo para esses problemas, focaliza mais nas soluções. Outra coisa que se mostrou muito interessante foi isso, a maneira como nós estamos conversando. Comunicação. E quando eu estou me referindo à comunicação, não é apenas comunicação como eu me converso com outros,
talvez até muito mais como eu converso comigo mesmo, né? Que é esse diálogo interno, silencioso, que fica o tempo todo conosco. E muitas vezes, despercebidamente, né? Quando pergunto às pessoas como que você está conversando com você mesmo, qual que é o papo que você tem com você, né? Ou talvez, cara, você falaria com seu melhor amigo do jeito que você fala com você mesmo várias vezes? Muitas pessoas respondem de jeito nenhum, né? Porque me manda para algum lugar, né? Então, isso são algumas de maneiras para tomar cuidado como nós estamos nos comunicando com nós e com outros, né? Outra coisa que vem na mente junto com isso, antes estava, me parece, trabalhando muito mais, a questão era como você trabalha com outras pessoas, né? Porque tinha muito mais contato com pessoas, no escritório, na rua, em todos os lugares. Agora me parece que isso, de uma maneira, se transformou um pouco em como que você lida com você mesmo, né? Você fica boa parte do dia, arrisco dizer, na casa, né? De vez em quando com algumas outras pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas, enfim, né? Você tem que aguentar tudo isso, né? Sem muita saída, né? Agora não tem essa, vou dar um pulo no barzinho aqui na esquina, na padaria, restaurante, cinema, todas essas coisas, né? Ficou muito restrito. Então, como a gente faz? Fica na casa, entre as paredes, olha para lá, para cá, e vem momento de reflexão. O que eu estou fazendo? Onde que eu estou? Como está a minha vida? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Por que não? Né? Então, vocês vão ver, no fim de contas, com todo esse trabalho, tem, diria, muita mais pergunta do que resposta, né? E as perguntas, eu diria que até estão começando a ficar cada vez mais importantes para fazer. Por quê? As respostas, vamos dizer, hoje tem Google, né? Você está procurando uma coisa, você vai no Google, você pergunta a alguém, enfim, tem uma série de maneiras como achar essas respostas. Mas a questão é, que pergunta que eu faço? Como que eu faço essas perguntas? De novo, tanto para outras pessoas quanto para nós mesmos, né? Porque se eu começo a conversar comigo mesmo da seguinte forma: nossa, essa situação realmente é difícil, por que que eu me meti nisso? Por que que estou arrumando? Sou encrenca? Por que que está dando tudo errado? Aí tem uma coisa, temos todas essas perguntas e o cérebro, do jeito que funciona, vai procurar respostas. Por que você está se metendo em encrenca? Não sei. Será que talvez está fazendo alguma coisa errada? Né? Por que você não aprendeu com aquela lição lá? Será que você levou em consideração alguns fatos? Né? Então, isso é uma parte. Outra parte é, se eu vou começar, tudo bem, o fato, a realidade é que isso está acontecendo, mas agora, como que eu posso aproveitar isso? O que eu faço isso? Né? Agora, um tempo atrás, eu costumo dizer, se alguém pergunta como está a vida, respondo, escuta, tirando todos os pepinos, o resto só alegria, né? Mas para pepinos estou comprando molho agridoce, né? Então, fazer o quê, né? O fato é como os ingleses, americanos falam, shit happens, né? Acontece, vai acontecer, né? Mas talvez nem tanto isso é a questão é muito mais o que eu faço com isso, como que eu lido com essa realidade,
né? Porque agora talvez até muito mais, me parece que as pessoas começaram a ter um certo problema de lidar com a realidade, né? Estão pensando ainda, nossa, 3, 4, 6 meses atrás, como ficou legal e a gente não estava percebendo isso, né? Talvez a gente não estava percebendo que estava feliz, não sei, mais ou menos, né? Mas o fato é que não adianta negar as coisas, né? A realidade é do jeito que é, né? Precisamos levar em consideração todos esses fatos e as consequências que isso vai trazer. Então, é isso. Tudo isso traz para nós, claro, uns certos riscos, incertezas, né? E agora, como que a gente lida com isso? Até que ponto que eu aceito, aguento o risco? Qual o risco para mim ainda é confortável, qual já está fora de conforto? E aqui eu diria que tem uma coisa interessante, quando nós estamos falando riscos e estresse, de uma maneira são que nem os músculos, né? A pessoa que nunca ficou exposta a risco e estresse vai ter dificuldade de lidar com isso. Mas para quem se expõe pouco a pouco, né, vamos ver, nem se você começa a molhar os pés, né, começa a acostumar com isso, lidar com isso. Também aprende, fala, putz, aquela coisa lá talvez não foi muito boa, ou aprendi aquela lição, né? Com riscos, obviamente, venham também os erros, né? Eu vejo muito uma coisa interessante aqui nas empresas, como muitas vezes pessoas não gostam de falar dos erros. Me parece que tem uma versão, eu diria, a aceitar a cultura dos erros. Eu acredito que com isso as empresas estão perdendo muito em conhecimento e muito em dinheiro como consequência. Eu costumo trabalhar da forma que erros devem servir para alguma coisa, né? Eu tolero os erros, mas não gosto de tolerar não aprender com erros, né? Então, quando nós temos eu digo isso, a tolerância de trabalhar os erros, de dividir os erros. Por exemplo, se nós que estamos agora aqui nessa conferência, vamos sentar numa mesa e cada um de nós fala um dos erros que nós cometemos e qual que foi a lição disso, o que nós aprendemos com isso. Caramba, temos capital aqui enorme de em meia hora, uma hora, aprender coisas para caramba, né? Muito mais do que, por exemplo, se nós estamos falando, cara, sabe que tudo bem, eu fiz umas cacas para lá, para cá, mas melhor não falo isso porque vou vir bronca e deixa quieto, né? Então, tem essas diferenças, eu diria, em aproximação aos erros. Outra coisa, conversamos um pouco sobre perguntas, né? Perguntas, eu acredito que são a parte muito importante, né? As respostas fica hoje relativamente fácil de achar. Fazer boas perguntas me parece que fica cada vez mais difícil, né? Porque faz toda a diferença como eu faço uma pergunta, né? Tem diferença por que a situação é tão ruim ou como que eu posso achar saída, né? As duas são perguntas, só que o foco fica muito diferente.
E uma coisa que vejo também que vai ficar cada vez mais importante, nós fizemos vários trabalhos na área da modelagem humana. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma empresa tem, sei lá, 30, 50 vendedores. A regra é sempre, ou grande maioria das vezes acontece que uns poucos vendem muito mais do que o resto. Por que será? Como que eles estão fazendo, né? Como que eles estão se comunicando, como que eles estão pensando, como que eles estão agindo. E a coisa mais interessante é quando você conversa com esses caras, porque e isso podem ser vendedores, gestores esportistas, enfim, qualquer um, tá? Quando você pergunta, quando você conversa com eles, pergunta, cara, me explica como que você faz isso, como você chegou nesse ponto que você está tão bom, né? A maioria das vezes eles vão olhar para você e falar, não sei, não tenho a mínima ideia. Então existe todo um processo, de novo, das perguntas que você começa a xeretar e questionar para entender qual que é o processo, qual que é o funcionamento dessas pessoas para poder chegar nesse ponto, né? Como que estamos? Tudo bem? Isso é não, isso é sim. Queria aproveitar o momento, pedir novamente para todo mundo que não está falando no momento, desligar o microfone. E, André, a gente tem uma pergunta da Wanda. Não sei se você, Wanda, quer fazer agora, no final. Wanda, parabéns. Primeira, coragem, beleza. Pode ser agora, pode ser agora. Wanda, você quer fazer a pergunta? Boa noite, todo mundo. Assim, excelente oportunidade aqui de ouvir também, né, toda a experiência, o conhecimento do Andrei. Assim, a minha pergunta tem mais a ver com, assim, essa nova realidade, né? Assim, não é o meu caso, mas eu tenho observado, né, assim, que home office para algumas empresas, principalmente, né, centro corporativo, etc., realmente tem dado resultados excelentes, que, inclusive, eu imagino que pode até, né, virar uma redução de custos, porque você não precisa de alugar espaços ou comprar espaços muito grandes, né, para você ter uma equipe de não sei quantos, sei lá, 500, 1000, enfim, dependendo, né, do seu negócio, e realmente, de repente, ter uma parte ainda, continuar com essa modalidade, né, assim, de você ter reuniões assim, presenciais, mas ter, de repente, trabalhos, né, da sua equipe em home office, né, com toda a estrutura de TI necessária, enfim, né, de proteção, de informação e tudo mais, né? Só que, assim, eu acho que com isso, não sei se você concorda, cria uma nova modalidade do gestor, do gerente, do supervisor, do diretor, né? Como trabalhar nessa nova realidade, porque eu, sinceramente, acho que vai acontecer, né? E, assim, né? E no passado, né, recente, cada vez mais a gente via, né, né, plataformas tipo, né, iniciativas tipo WeWork, etc., onde você não tinha mais um escritório, você ia lá, recebia, fazia suas reuniões, alugava seu espaço e fazia o seu trabalho, né? O que você acha? Você concorda com isso? Que o gestor tem que mudar, em alguns setores, principalmente, assim, né, que tem mais ao lado corporativo? Bom, Levando, obrigado pela pergunta. As mudanças com certeza estão acontecendo, né? Isso não tem dúvida. Uma coisa que te posso dizer é que também grande maioria das empresas com quem fiquei em contato agora vão seriamente reconsiderar o espaço dos escritórios físicos.
grande maioria, né? Então, até pensando, talvez até hoje nós temos 8 lugares alugados, talvez agora 2, no máximo 3, né? Empresas de... As principais informações estão lá. Mas se você faz um filtro por estrelas, por exemplo, ou se você... Miguel, por favor, consegue desligar o microfone? Ele não salva isso para a próxima vez. Então, qualquer vez você tem que ir lá e Tem um adicional aqui. Tatiana, eu acho que você consegue emudecer todo mundo. Eu tô com um problema porque não tenho internet em casa, estou no celular e não consigo. Ah, agora deu certo. Ok. Então, essas mudanças de certo estão acontecendo. A questão é, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com processos, né? Se até agora estava valendo um processo, uma maneira como que os gestores trabalharam com a equipe, agora tem que readequar isso, né? Quantas vezes eu estou vendo, por exemplo, para mim, me parece muito interessante a equipe gestora encontra-se todo dia, rápido, de manhã, poucos minutos, 10 minutos, talvez no máximo, só para ver, entender o que aconteceu ontem, você conseguiu fazer sua parte aqui, sim, não, por que não, o que você vai fazer hoje, algo nesse sentido, para entender a dinâmica, para ver como que nós estamos, para acompanhar diariamente como está a situação, né? Talvez isso começou agora a ficar mais importante ainda, que não tem todo esse contato pessoal diário, mas tem que ver algumas outras formas, né? Enfim, eu acredito que isso depende também do cada gestor, da cada equipe, para experimentar um pouco, para ver o que funciona para vocês, né? O que funciona mais, que menos, enfim, né? Estamos experimentando uma série de coisas novas. E acredito que é importante dizer aqui uma coisa, né? Obviamente, tudo que vamos fazer, ou tentar fazer, nem tudo vai dar certo, né? Se nós vamos esperar por uma certa perfeição, não vai funcionar, vamos perder muito tempo, vai dar dor de cabeça. Então, o que sugiro nesse momento é o seguinte, que cada um, da maneira como que está, tenta fazer o que é mais possível. Fazer um simples passo, talvez, né? É melhor isso do que ficar paralisado num lugar, né? Porque é interessante, acredito que também para cada um que não sabe exatamente o que fazer, obviamente pode ter uns certos medos envolvidos, né? E se vou fazer isso vai dar errado, outro também não sei, né? Mas uma coisa interessante é quando você começa a encarar esse medo, né? Olhar no olho e fazer uns passos pequenos para frente, por menores que estejam. Aí depois você vê que a situação, pouco a pouco, você começa a abrir e ficar mais clara, né? De novo, vai dar tudo certo? Não vai, né? Mas e aí? Né? O importante é que também deixar uma coisa clara que, por exemplo, gestores das equipes que transmitem para a equipe que querem manter essa conexão com eles, né? Independente se nem sempre vai dar certo, né? Mas é importante deixar eles saberem isso. Olha, quero que nós vamos manter a conexão de uma maneira, é importante entender como que você está, como que vocês estão, o que está acontecendo na equipe para podermos juntos ir para frente. Responde isso, pergunta? Responde. Obrigada, Andrei, pela sua Ok, informação. ok. Obrigada. Legal. Legal.
Tem mais alguma outra pergunta? André, então, eu vou fazer uma pergunta. Como lidar com essa ansiedade do momento? Porque, infelizmente, é uma coisa muito forte, totalmente disruptive, né? Pegou todo mundo de uma forma que ninguém pôde prever isso. Isso gera uma ansiedade gigantesca nas pessoas. Impossível dizer que não afeta a produtividade, afeta tudo, né? E é verdade que algumas pessoas têm mais experiência em trabalhar remotamente, eu acho que até fora do país, né? A gente teve uns projetos no Canadá no passado, e eu já via isso como realidade há 5, 10 anos atrás. Eles já tinha o modus operandi das pessoas trabalharem remotamente. A sede da empresa era em Vancouver, e o cara está morando em outras cidades, né? Então é uma coisa muito comum fora do Brasil. No Brasil, essa coisa não é o modus operandi nosso, né? A pergunta, eu acho que eu estou fazendo é como gerenciar esse estresse, né? Essa ansiedade. Acho que mata a gente a ansiedade, né? E eu acho que esse é o pior deles, né? E é uma coisa muito rápida, né? O seguinte, aqui pode ter várias respostas, né? Eu costumo trabalhar da seguinte forma: antes de mais nada, é importante conhecer. Talvez esse tempo serve para cada um de nós nos conhecer um pouco mais, né? Quantas vezes eu vi falar, antes estava correndo de um lugar para outro. Hoje eu conversei com gestor de uma empresa, ele falou, eu estava metade do tempo entre os aviões, entre vários continentes e tudo isso. Ele falou, cara, de uma maneira até falo, eu adoro essa situação, porque fico aqui no meu escritório, fico mais na casa. É interessante, um outro comentou, comecei a conhecer mais a minha família, né? Tem todas essas coisas, né? Tem obviamente pessoas diferentes. Ansiedade, estresse, eu diria o seguinte: no meu entender, a primeira coisa simplesmente é reconhecer que você está ansioso, que você está estressado, né? Porque não adianta, sabe, essa negação que eu falei um pouco antes, né? Negar que isso existe, que fica difícil, que não sei para onde está indo tudo isso, né? O fato é uma situação meio caótica, né? Como que vai ficar daqui a um mês? Não tenho a mínima ideia, né? Espero que vai ficar melhor. Ou talvez isso que vai acontecer, sinceramente, eu não sei. Não tenho a mínima ideia. A única ideia, a única coisa que eu sei é o que eu posso fazer. Como que eu lido com isso? Como que eu posso melhorar as formas, as maneiras para lidar melhor com stress, com pressão, com ansiedade. Agora, se eu te pergunto, tá, se essa situação está te deixando estressado, ok, vamos tentar inverter essa pergunta. O que te faz bem? Né? Vira a pergunta para outro lado e começa a pensar. Aqui, realmente, vamos dizer, um esforço mental, várias vezes, até para pensar, cara, deixa eu te falar uma coisa, nos meus trabalhos de coaching, muitas vezes, ou maioria das vezes, posso dizer assim, que eu tenho o hábito de perguntar o que aconteceu de bom desde o nosso último encontro até agora. E tem pessoas que estão 1, 2 semanas, cara, eu não sei se aconteceu uma coisa de bom. E eu respondo, sabe o que? Sinceramente, dá vontade de bater em você. Só cara, mesmo. Você tem casa, você tem trabalho, você tem comida, você tem roupa, você tem paz, você tem saúde, você tem, não sei, uma série de coisas, né? Que para nós muitas vezes parecem óbvias, né? Para
mas para muitas pessoas talvez não são tão óbvias, né? Que a gente chega nesse ponto, tipo, será que isso vale alguma coisa? Né? Então, isso é realmente talvez um momento que precisa dar um chacoalhão em nossas cabeças para pensar, putz, no fim de contas, não está tão ruim, mas estou reclamando ou não sei o que, né? Sabe, uma perspectiva um pouco diferente. Né? E você tá acostumado a pensar dessa forma com sua cabeça, ok. Mas agora, se você faz um exercício, isso que nós falamos antes, por exemplo, para pensar, tá, se essas coisas estão me deixando estressado, o que me deixa legal? O que eu gosto de fazer? O que me relaxa? Né? Mas sugiro que realmente você anota isso num papel, né? Para manter na sua frente todo santo dia, né? Porque tem uma coisa interessante, fica muito fácil de esquecer essas coisas, né? É por isso que precisa talvez um lembrete adicional para nos lembrar, né? Entendeu? Eu não sei o que você está, acho que você está dizendo é a mudança de perspectiva, olhando pelas coisas boas que tem, pelas coisas boas que você faz, para tentar desligar da perspectiva ruim, longo prazo. Acho que é isso que você está dizendo, mais ou menos. Né? Não é completamente desligar, não quero dizer isso. Eu acho que tem que olhar as coisas do jeito que estão, né? A realidade, muitas vezes, para não falar indesejável, mas é cruel, né? Essa poderia ser uma palavra. Mas se eu vou fingir que esse cruel não existe, não vou resolver muita coisa. Eu tenho que levar em consideração esse cruel, entender o que esse cruel significa para mim e depois saber abordar isso, né? Agora, uma coisa é abordar da minha perspectiva, outra coisa talvez poderia ser abordar da sua perspectiva ou de alguma terceira, né? Não estamos acostumados de pensar, obviamente, com nossas cabeças, mas quando você começa a mudar as perspectivas, você pode descobrir muita coisa interessante, né? De novo, não quero dizer que vamos fugir da realidade, não. É muito importante entender o que realmente está acontecendo, né? Mas também não ficar mastigando esse negócio, né? Você define isso, fala, não, o nome disso é ABCD, a situação é essa, pronto. Agora, quando eu tenho esse bolo aqui, ou qualquer coisa que você quer dizer, não, isso que eu quero o quê? Quero alguma outra coisa. Qual que é essa outra coisa? E como chego daqui para lá? Faz sentido? Né? Outra coisa que acredito que é importante, principalmente com esses assuntos de estresse e ansiedade, é o seguinte: tem que reconhecer, né, momentos. Por exemplo, agora, nesse momento, eu realmente estou me sentindo estressado. Pra caramba. Né? Depois você vê que te ajuda para diminuir esse nível de estresse, né? Porque aqui nós estamos falando de alguns recursos internos, né? Se eu, tudo bem, se posso diminuir esse estresse na escala, né? Para talvez não neutralizar, pelo menos diminuir, o que eu quero ao invés disso? Qualquer outro recurso que me ajuda a lidar melhor com isso, né? É isso que estou falando muito, que vai e que está acontecendo essa transformação, né? Porque
se eu vou esperar que o mundo ao redor vai ficar mais fácil, mais simples, cara, eu posso esperar até o resto da minha vida, não sei se vai ajudar alguma coisa, né? Então, talvez a questão maior aqui é o que eu preciso aprender para poder lidar melhor com isso. Que recursos que eu preciso para saber encarar melhor essa situação, né? E depois você vê, de novo, eu gosto de usar, eu sou dessa geração que ainda gosta de escrever, né? Caneta, papel, né? E vai, né? E sugiro que você realmente escreve essas coisas, né? E, de novo, quando nós estamos mastigando essas coisas na cabeça, acontece uma coisa, você está pensando primeiro sobre sua ansiedade, depois uma coisa vem logo que te estressou ontem, terceira coisa, aquele cunhado e não sei o que, e depois ainda, cara, não pagou, você tem uma série de contas, de coisas em cima da sua cabeça, você começa a misturar uma com outra, você não dá início, meio, fim, nem na uma, nem em outra, e fica confusão, né? É isso. Mas uma coisa é quando você, de novo, você começa a usar um papel e escrever, a tendência é que no papel, geralmente, o que nós colocamos tem um início, meio, fim, né? Você não vai deixar frase meio feita, né? E depois começar um outro lugar, né? É isso que estou falando, isso que pode fazer muita diferença. Faz sentido? Agora parece que eu não estou ouvindo. Não, faz sentido. Agora sim, tá. Ok. Boris, não ouvi o que você falou, mas imagino que foi uma que você não me xingou, né? Não. Mas, André, eu tenho uma pergunta, uma consideração. Vamos lá. A gente vivia sob riscos, né? E que aqui, por causa da situação brasileira, a gente já tinha um costume de superação. Então, a gente superava permanentemente problemas da nossa economia, da desigualdade, das questões de morar numa cidade, os problemas que São Paulo tem. O que parece agora é que tudo virou mais ou menos um problema, né? Então, até a estabilidade do trabalho naquela dinâmica que havia já não existe mais. Eu fico me perguntando o que a gente deve agora, então, tomar como prioridade? Ou é possível ter uma prioridade de superação nesse momento? A gente não vai conseguir superar tudo. Além da sobrevivência, será que é real a gente estabelecer alguma outra meta de superação? É necessária? Em qual medida? E qual o critério para estabelecer essa nova meta? Eu estou dizendo até isso, querendo aqui aproveitar bastante da sua explanação, porque eu sou advogada, trabalho num escritório, que é um escritório com grandes clientes e um grupo, assim, compacto, poucos colegas, é um escritório que se chama escritório boutique aqui. Nós nunca tivemos pretensão de ter site, de ter blog, porque a gente sabe que os nossos clientes não vêm por esses meios, vêm de outras formas. E hoje nós estamos vendo todo mundo voltado para essas tecnologias de mídia. Então, vem a questão, será que essa é uma superação a ser feita? Essa é a nova fronteira? Esse é um novo critério para a gente decidir como vai ser essa nova normalidade? Eu acho que não tem uma resposta exata e certa para todo mundo, né? Isso, qual que são as nossas prioridades?
no fim de contas, cada um tem que pensar um pouco para ver, né? O que realmente, eu acredito que esse momento trouxe para nós uma série de reflexões, né? O que é aquilo que eu realmente me importo? Será que é dinheiro? Será que é status? Será que é saúde? Será que é família? Ou não sei, uma série de coisas, né? Tem pessoas que aproveitam esse tempo para realmente fazer um trabalho produtivo, né? Fora não posso sair muito, então dedico esse tempo para, vamos dizer, fazer um upgrade de mim mesmo. Tá bom, né? Eu acho que cada um tem seu critério. Agora, valores, por exemplo, eu acho que são muito importantes, né? Para cada um entender quais são realmente os valores que funcionam para mim, né? Quantas vezes acontece que faço um trabalho de valores com clientes, depois mostro para eles assim, cara, o seu exercício mostrou que esses são os seus valores. Isso que você mais valoriza, isso que menos. Como que a sua vida reflete essa realidade? E quantas vezes acontece que as pessoas falam, cara, nada a ver, né? Então, depois você tem duas escolhas. Ou você muda seus valores, que eu acho que pode ser um pouco complicado, ou você muda a maneira como você vive, como você trabalha. Que cada um de nós vai precisar pensar, avaliar, experimentar algumas coisas novas, diferentes. Eu acho que podemos afirmar com certeza que sim, né? Experimentar, porque muitas vezes podemos não saber o que vai funcionar, o que vai dar certo. Por isso que é importante que nesses momentos a gente sabe desenvolver um certo feedback para ver, eu vou fazer ação A, vou prestar muita atenção para ver que retorno que vou saber, porque se em X tempo eu não recebo um retorno adequado, eu volto, faço uma outra coisa, vou para a ação B, é assim que vai, né? Aquilo que estava se fazendo antes, por exemplo, planejamentos estratégicos de, sei lá, 10, 20 anos, muito difícil agora. Muito difícil. Eu conversei com algumas empresas falaram, cara, primeiro eu tenho que dar conta desse mês, depois do mês que vem, depois do outro mês, né? Essa que é a realidade. E é realidade mesmo, né? Porque nos próximos 2 meses, quem sabe o que acontece, né? Por isso que, de novo, muito mais importante do que acontece fora é como nós estamos sabendo lidar com isso que está acontecendo, né? Que recursos, que tipo de recursos que estamos precisando achar, desenvolver, cultivar, o que precisa aprender para saber lidar melhor com essas situações, né? E de novo, eu faria aqui o seguinte, um por um. Qual seria o recurso mais importante? Sei lá, talvez que eu sei lidar melhor com estresse, pressão no trabalho. Ok, como que eu faço isso? Tem maneiras. A, B, C, D, E. Vamos, uma por uma. Eu sei que Responde pelo menos um pouco a pergunta. Não, respondeu com uma frase, né? Essa questão da gente ter que refletir na vida os valores. Então, a situação não é de normalidade, mas nem por isso os valores têm que ser revistos integralmente. Mas esse é normal, viu? É uma coisa também que eu estava me questionando antes, por exemplo, vocês, maioria que mora em São Paulo, né? Assim, está pensando,
quantas vezes acontece, você vai de um lugar para outro, você precisa 2 ou 3 horas de carro, não sei o que, né? Você está pensando, caramba, isso é normal? Talvez não é, não sei, né? Cada um, vamos dizer, tem esse seu normal, né? Que obviamente esse negócio em trânsito ficou agora muito reduzido, diminuído, né? Por isso que vejam um pouco, ao invés disso, onde você investe o resto do seu tempo disponível, né? Acho que eu só queria fazer uma colocação aí que o Andrei falou, né? No meu caso, eu me sinto até privilegiado, né? E, como falou, tenho uma casa, tenho minha família, estou junto deles, né? Tenho a possibilidade de trabalhar aqui online, continuar minhas atividades, né? Mas lembrar um pouco dos nossos antepassados. Se eu falasse para o meu pai, se estivesse vivo hoje, que eu estaria enfrentando o problema, ele, nossa, ficaria muito chateado comigo, né? Ele falou, pô, o problema eu tive eu que passei minha infância lá na Segunda Guerra Mundial, né? E via a minha mãe apanhar, que os alemães invadirem, acabar com o bicho de estimação dele, essas coisas, né? Que são muito mais duras do que a gente está passando hoje, né? Então, acho que o mais importante aqui, às vezes, rever nossas origens aqui, né? Do que antes de reclamar, né? Então, hoje nós somos aqui um grupo seleto, mas um grupo privilegiado de pessoas, né? Pessoas boas, pessoas com boa intenção, trabalhadores aqui, né? Que estamos trocando uma ideia aqui para uma melhoria de nós, né? Mantemos a nossa sanidade, que isso é o mais importante de tudo, né? Então, acho que o André comentou, isso é muito importante mesmo, né? Da gente rever, né? Falar, puxa, por que eu vou reclamar? Não vou pensar no que eu posso fazer melhor do que eu faço hoje, né? Então, se dedicar, né? Eu comecei a fazer uns cursos que eu tinha sempre vontade de fazer. Então, como eu falei, você economizando 1h30, 2 horas por dia de trânsito, né? Que é o que você tinha, você pode utilizar isso, né? Acompanhar os estudos da minha filha, que ela está fazendo online em casa também, que é muito gostoso. Estou adorando esse convívio, né? Minha própria esposa também sempre trabalhou, né? E estamos em casa aqui conversando, almoçando junto, jantar junto, conversar, saber como que está indo cada um. Acho que é um privilégio também, um ponto Quanto que vale positivo. isso Exato, também, né? é uma coisa assim muito grande, né? Muito bacana da família, é lógico. Cada um tem seu dia a dia, tem suas dificuldades, né? Mas procurar sempre também tirar o que é de bom, né? Não sei, pode ser um momento que seja isso mesmo, né? De se encontrar, das pessoas estarem juntas, né? Falando com os amigos, né? A gente fala isso até no próprio trabalho, né? A gente tem discutido muito isso, que o rendimento das pessoas está muito mais elevado e as conversas que nós temos são muito mais técnicas e direcionadas. Então, as pessoas falam, pô, a gente tem falado mais o necessário, né? Então, é uma coisa que melhorou também, até o convívio com pessoas que você não falava, você começa a falar, e você dá mais atenção, né? Então, isso é muito bacana também. Então, acho que tem uns pontos muito legais aqui. Parabéns aí, André, pela iniciativa, pela sua orientação, acho que é um momento mesmo bacana, né? Tatiana e Câmara, iniciativa, né? Talvez mais uma coisa, como estamos com tempo, Tatiana? Quanto tempo? O papo é muito bom, mas estamos chegando ao nosso fim. Então, se você, André, quiser fazer as últimas, um encerramento, ou mais alguém quer falar alguma coisa, mas da parte... eu gostaria de deixar uma coisa, talvez um recado, né, para talvez deixar um pouco mais forte nesses tempos, né, para ver também como que o cérebro funciona, o que precisa. De vez em quando a gente precisa puxar uma alavanca para pensar de uma forma diferente. O que ajuda nesses sentidos? Uma das ferramentas muito importantes é humor, né? Então, lembrem-se, né, que isso é uma coisa muito importante. Eu pensei, o humor estimula esses padrões assimétricos do cérebro para talvez até pensar de uma forma diferente, né? Ontem um amigo meu mandou uma piada para mim que foi o seguinte: ele é judeu e falou seguinte, a mãe estava viva, tinha 3 filhos, né? Tinha aniversário, e os filhos começaram a pensar o que vão comprar para presente, né? E o primeiro filho mais velho comprou uma mansão,
colocou mais lá dentro, pronto. A filha do meio comprou uma Mercedes nova, um carro super demais, né? Deixou para ela. O terceiro, mais jovem, pensou, putz, o que eu faço agora, né? Os dois malas já compraram coisas boas, né? E depois pensou, fui ao redor da cidade, viu um lugar que tem um papagaio, como a mãe já estava um pouco mais velha, não estava enxergando muito bem, e esse papagaio passou por vários rabis, aprendeu o Torá inteiro, né, de cima para baixo. Estava um pouco caro, uns 20 milhões, mas falou, tudo bem, vale a pena, né, vou fazer isso. E comprou esse papagaio, né? Deixou com Mai, pronto. Um tempo depois, o trio se encontrou com Mai e ela deu o feedback sobre os presentes. Falou, filho mais velho, você comprou essa mansão, eu só estou usando um quarto, o resto não serve para nada, só dá despesa, né? A filha do meio, tudo bem, carro tá bonito, mas não ando muito, né? E depois virou para o filho mais jovem e falou, mas Jacó, você acertou. Né? Essa galinha que você comprou para mim estava tão saborosa. Né? Então, o humor nos leva de uma forma de raciocínio para outra. Né? Pensem um pouco como vocês podem usar esse tipo de piadas. Coloquem umas piadas mais interessantes para vocês juntos, né? Achem alguma coisa também nesses tempos que dá para descontrair, rir um pouco, né? Para sair da mesmice do estresse, da pressão de tudo isso, né? Enfim, quer dizer o quê? Se vocês se vão aproximar, resolver um problema, desafio, qualquer coisa, seja que for, e vocês ficarem tensos, estressados, não resolve muito. Né? A cabeça humana, o cérebro, funciona muito melhor quando fica relaxado, mais solto, mais alegre. Né? Faz toda a diferença. Muito obrigada, Andrei. Muito obrigada a todo mundo por prestigiar nosso evento. E eu deixei aí, também, Andrei, se você quiser deixar seus contatos, eu coloquei lá no chat também. Se alguém tiver alguma pergunta para Andrei, ou se quiser evoluir algum trabalho com ele, alguma coisa do tipo. A Andrei passou o número de telefone, eu tinha passado o e-mail dele também, mas qualquer coisa estou à disposição, se precisarem de mais informações, estamos aqui. Mais uma vez, muito obrigada a todos, e Andrei pela palestra. A gente vai pensar sobre tudo que você dividiu com a gente para ser cada dia... para ser cada dia alegria, né? mais grato. Fiquem todo mundo bem e nos vemos no nosso próximo Slow Brass Talk. Muito obrigada. Okay, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela organização e ótimo fim de semana para vocês. Fazem uma coisa legal, tá? Obrigada. Tchau, obrigada, obrigada, Andrei. Obrigada, Tatiana. Tchau, tchau. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.